a gente entende, essa é uma crença que nós temos na psicoterapia integrativa, que nós estamos em constante processo adaptativo, aumentando as interações e a complexidade do sistema, né? Ou seja, a gente está constantemente focado nos processos e fenômenos complexos da mente, levando em consideração que o ser humano está em busca de autonomia e de adaptação e lidando potencialmente com essa necessidade de integração que nós temos, né? Essa necessidade de síntese, essa necessidade de, né, produzir um conjunto de estruturas e de relações e de ligação entre os sistemas e funcionamento cognitivo daquela determinada pessoa. Quando a gente vai, na verdade, entender esse processo evolutivo, fazendo aqui um outro parêntese, continuando contando história, né? A gente vai perceber que há 100 mil anos atrás, o ser humano ele desenvolve a sua capacidade de produzir arte e de ter crença sobre si e sobre, né, a vida após a morte. Ele começa a enterrar os seus mortos. E isso faz com que surjam as religiões, né? Um conjunto de pensamentos, né? De reflexões que o ser humano passou a ter sobre a sua vida, a sua alma, né? Sobre a sua história, sobre quem somos nós. Essa é uma outra demanda, essa é um outro axioma. Nós estamos em busca de entender quem nós somos, né? E a gente passa a ter as evidências disso aproximadamente há 60 mil anos atrás, sobretudo há 30 mil anos atrás, onde o ser humano começa a produzir arte nas cavernas e ele começa também a esculpir objetos, como por exemplo essa estátua, uma estátua pequenininha, que é a Vênus do Willendorf, que ela vai, de certa maneira, representar uma transição que o ser humano começa a viver, né, e a se estruturar a sua vida em grandes comunidades, e ele precisa desenvolver técnicas de produção e de obtenção de alimento mais complexas. E ele começa, a partir disso, a também a refletir sobre os fenômenos da natureza e a produzir arte em torno disso, né? Então, começa a enterrar os seus mortos. Há 20 mil anos atrás, a gente vê em vários sítios arqueológicos o enterro dos mortos com adorno, ou seja, com sementes na cabeça, né, com objetos enterrados juntos, crânios trepanados, que é a evidência de que o ser humano estava olhando para dentro de si, tentando entender, né, quem ele era e tentando talvez trabalhar e tratar com algumas moléstias e com algumas doenças, né? E a gente começa a ver de aproximadamente 30 a 40 mil anos atrás, com um aprimoramento mais recente, há 20 mil anos atrás, a prática religiosa pré-histórica, né, baseada sobretudo em rituais de adoração aos astros, né, ao sol, à lua, focada nas colheitas, ou seja, o ser humano ele começa a ritualizar o seu comportamento de caça e coleta e posteriormente, né, desenvolve a agricultura e começa, isso se aprofunda ainda mais, né? Então, há 10 mil anos atrás, repare como isso é recente, a gente começa a ter um conjunto de enterros dos mortos, rituais para os deuses, e começa a surgir as primeiras religiões humanas, né? Sobretudo focados em modelos animistas, né? Quando a gente chega a 4 mil anos antes de Cristo, a gente passa a ter as matrizes orais, né? As pessoas se organizam em grandes tribos e essas tribos elas passam a ser, vamos dizer assim, a ser a ter exigência de um comportamento social mais estruturado, e essas grandes tribos, essa organização, elas vão sobretudo na África, depois isso é exportado, vamos dizer assim, para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte e depois América do Sul. A gente vai ter um conjunto de práticas de religiões que são, vamos dizer assim, passadas de maneira oral, a partir de narrativas, de mitos, de arquétipos, de geração a geração, sobretudo para potencializar, para entendermos quem nós somos, para entender para onde íamos depois da morte, mas também para, e sobretudo, para potencializar, para melhorar, trazer boa sorte
para a coleta de alimentos e para a caça, né? Ou seja, eram religiões que estavam também, né, tentando explicar os fenômenos da natureza. Então, ciência e religião nesta fase, ela se mistura, né? A gente vai perceber que ela se mistura. Inicialmente, as matrizes religiosas elas são passadas de geração a geração de forma oral, na África, nas Américas, na Ásia, né? Depois, essa prática ela se aprimora e a gente começa a produzir grandes templos, grandes monumentos, como, né, o monumento do Stonehenge, as pirâmides. Isso se dá aproximadamente a 2.600 anos antes de Cristo. E aí a gente começa a ter, há 3.000 anos atrás, religiões orais com registro. Começa o surgimento da escrita, mas ainda muito rudimentar, com a escrita cuneiforme, né? A gente passa a ter no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e na China, né? A história inicia, porque a gente começa a escrever, então antes era pré-história, ou seja, pré-história é história antes da escrita. A história começa com a escrita e vem até os dias atuais. Nós passamos a registrar. Quando passamos a registrar a partir de códigos, permite que a linguagem ela seja aprimorada e ela seja registrada, inicialmente em pedra, depois em papiro, depois em papel. A partir do momento que nós temos esse registro, nós deixamos de passar as nossas práticas religiosas e também as nossas, vamos dizer, crenças e também os nossos, vamos dizer assim, modelos de mente, o que pensamos sobre nós mesmos, sobre o meio ambiente, de forma oral, narrativa, mitológica, para a forma escrita. E aí é que a coisa se aprimora, porque a partir do momento que a gente registra, escreve e deixa esse processo registrado, as grandes religiões elas passam a ser também criadas e produzidas. Isso permite a vida em comunidades maiores. Por quê? Porque passa a ter um código de conduta, um código moral de convívio de uma pessoa com a outra, né? E esse código, que é passado também por um conjunto de práticas religiosas, permite a vida em sociedades mais numerosas, mais complexas, né? E também vai se desenvolvendo paralelamente, você vai separando os fenômenos da natureza, que tem uma origem, vamos dizer assim, científica, você vai começar a entender que muito daqueles processos que se achava que tinha a ver com deidades, né, na verdade são processos cíclicos, existem ciclos, né, a cada, né, 24 horas você tem determinado movimento, né, posição do Sol numa determinada maneira, a cada período de 30 dias a Lua, né, a cada período de ano, ou seja, você vai organizando todos esses processos e fazendo uma separação. Então a religião caminha por um lado tentando explicar para onde vamos, né? Tentando fazer modelos, né? Tentando apresentar conceitos do divino, mas isso nunca se separou plenamente e talvez nunca seja feito plenamente, tá? Por quê? Porque esses dois processos nascem juntos, ciência e religião. E a religião, ela passa a ter um desenvolvimento exponencial, assim como a ciência. Inicia, né, com a linguagem escrita aqui na Mesopotâmia, nos Sumérios, a Mesopotâmia com a escrita cuneiforme, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. A China, né, desenvolve a medicina tradicional chinesa em 1900 antes de Cristo. A Índia desenvolve os Vedas, né, sobretudo com a escrita do Rig Veda em 1700 anos antes de Cristo. O Egito, né, o livro, você vê o registro dos livros dos mortos em 1285 antes de Cristo. E você vê que tem uma evolução. Começa com a escrita em pedra, cuneiforme, aqui na Mesopotâmia, e ela culmina com a escrita no papiro, aqui no Egito. Quando nós chegamos aproximadamente a 1.200 anos antes de Cristo, nós passamos a produzir as religiões escritas para explicar quem nós somos a partir desse paradigma escrito. Ou seja, há 1.200 anos antes de Cristo o hinduísmo, 600 anos antes de Cristo o budismo, 535 anos antes de Cristo, né, o judaísmo, depois o cristianismo
né, no marco zero depois de Cristo, e depois, né, o islamismo, aproximadamente 500 anos, 600 anos depois de Cristo, né? A gente passa a ter, né, um pouco antes do nascimento de Cristo, um período extremamente fértil, onde a gente desenvolve também a filosofia. E aí começa a fazer a tentativa de fazer uma distinção entre ciência, que na verdade era estudado nas academias, nas escolas, né? Sobretudo de filosofia, de pensamento matemático, de pensamento filosófico, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? Inicia o trabalho filosófico, né? Sobretudo na Grécia, né? Na Grécia Antiga, e a gente começa a pensar sobre a alma e o universo de uma maneira mais sofisticada, usando o arcabouço científico, usando determinados modelos da filosofia. Ah, Henrique, isso para o desenvolvimento das religiões nunca parou, nunca deixamos de ter religião, nunca deixamos de ter ciência. Os dois processos sempre ocorrem de maneira concomitante, só que a cada vez a gente vai tendo, né, uma clareza maior sobre os processos da natureza. Alguns são explicados pelo paradigma científico, né, outros pelo paradigma religioso, né? E estamos exatamente nesse momento. Mas enfim, começa a surgir 500 anos antes de Cristo, né? O pensamento filosófico, sobretudo com os gregos, né? Platão, depois Aristóteles, Seneca, e a gente passa a ter depois um outro momento que é o próprio desenvolvimento da ciência. E aí a gente passa a ter o pensamento sobre o ser humano, pensamento sobre quem nós somos, determinado por paradigmas científicos, como por exemplo Fechner, um dos pais da psicologia, William James, o pai da psicologia americana, né? E a gente passa a ter um conjunto de processos que eles são extremamente importantes para a gente entender quem nós somos. Então, o desenvolvimento de quem nós somos, ele passa por uma fase religiosa e científica, né? E a religião, ela passa a ser central, né, para o pensamento e a organização das cidades, né, do tamanho e do porte que nós temos hoje. Sem o incremento e o desenvolvimento da religião, nós não teríamos códigos morais que permitiriam, né, o processo de vida em grandes sociedades. Ah, Henrique, mas a gente vê hoje as religiões tão intolerantes. Não, você está vendo a distorção, inclusive de dizeres que estão nos próprios códigos normativos. Claro que nós temos também, mesmo no código normativo, não estou dizendo que as religiões são perfeitas, que elas não têm falhas. Existem religiões que promovem a intolerância, por isso que promoveram tantas guerras, promoveram tanta também discórdia. Mas se você botar na balança, ela fez mais bem do que mal. As religiões, independente de qual a matriz, elas têm um conjunto de códigos de funcionamento que promovem a vida em grandes sociedades. A gente só tem civilizações tão complexas porque temos códigos de conduta. E muitos desses códigos eles vieram pelo subjetivo, pelas religiões, né? Só mais recentemente que as sociedades passaram a ser organizadas a partir também de outro conjunto de códigos.